Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Eu peço que os irmãos abram lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Eu vou começar a leitura. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, te peço, Espírito Santo, que a palavra seja semente plantada, a semente que vai ser plantada, ela germine, ela frutifique na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada por tudo. Amém. Bem, irmãos, o título da minha mensagem é Correspondendo aos interesses de Deus, aos agrados de Deus. E aí, eu faço uma pergunta. Vocês já se perguntaram qual é o interesse do Senhor em tudo isso que nós vivemos nesses 2 últimos anos? Vocês já se perguntaram o porquê que Deus ele nos sustentou tanto, Ele nos permitiu toda a vivência, todas as experiências, coisas que eu nunca vivi na minha vida. E eu creio que muitas coisas que alguns irmãos aqui também não viveu. E aí, eu pergunto, o que será que o Senhor quer de nós agora? Qual será o próximo passo? O que será que nós precisamos fazer daqui por diante? Não é? E aí, será que nós estamos dispostos a corresponder ao interesse do nosso Pai? Como eu li lá em Mateus 5,13, Jesus deixa subentendido que a terra ela não tem sabor nenhum, né? A terra ela não tem sabor nenhum. Mas o Senhor ele está dando a solução. Ele está dizendo a terra ela não tem sabor, mas vocês é quem vão saborizar a terra. Vocês é quem devem ir dar sabor à terra. E aí, Jesus deixa claro que qual é o sal que vai saborizar a terra. Esse sal somos nós, eu e você. Vocês já pararam para pensar a imensidão que é a terra? Mas Jesus ele não estava tratando geograficamente. Jesus estava falando de vidas. Vidas são pessoas e pessoas são vidas, né? E Jesus ainda fala que se perdemos o sabor, não serviremos para nada. Em seguida, no versículo 14, Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Então, subentende-se que o mundo é pura escuridão. O mundo é pura treva. Porém, a luz já existe. Porque Jesus fala, nós somos a luz do mundo. E assim como o sol, ele é a luz natural da terra, nós somos a luz sobrenatural do mundo. Em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz. Então, nós recebemos a luz, mas assim como a gente, eu não sei se vocês já viram, mas eu estava estudando com os meus alunos, eles têm 8 anos. E eu estudei com eles que a cor escura, eu não sabia disso, irmãos, eu não sabia. Mas a cor escura, ela retém o calor. E a cor clara, ela reflete. Então, veja só.
No reino espiritual, no sobrenatural de Deus, o Senhor, Ele chega, a luz chega em nossas vidas, Ele clareia as nossas vidas, mas a gente não pode reter, porque a claridade, ela reflete, a claridade, ela alcança vidas. E então pensem comigo, onde existia a escuridão, a luz prevaleceu em nossas vidas, clareando cada área, clareando cada passo. Mas essa luz, ela deve refletir, porque esse é o interesse de Deus. E aí eu pergunto novamente, qual o próximo passo? Qual o nosso próximo passo? Eu sei que alguns já chegaram aqui no Rema, dentro dos seus propósitos, né, vivendo o seu propósito. Outros começaram a viver depois que começou o Rema, não é? E outras pessoas precisam entender que é tempo, é hora de entrar no seu chamado. Pois o nosso chamado, o nosso propósito se diz respeito a vidas, a alcançar vidas. Se diz respeito a dar sabor à terra e a iluminar o mundo com Jesus. Às vezes nós pensamos, né? Mas eu estou aqui, eu aceitei Jesus, agora tem um Senhor Deus lá me esperando. Quando eu morrer, eu tenho um Pai lá me esperando. Mas, gente, a salvação, ela é o pontapé inicial, certo? Ela é um fundamento. Não é porque eu estou cumprindo o meu propósito que eu vou ser mais salva do que quem ficou no banco o tempo todo, não. Isso é bíblico, isso é a Bíblia que diz. Mas a salvação, ela é o pontapé inicial, porque existem outras ordenanças do Senhor Jesus. E Ele foi um grande mestre, não é? Existem outros passos que nós precisamos dar, não é? Nós precisamos romper. E aí, nós precisamos obedecermos aos ensinamentos e às ordenanças de Jesus. Vejam que em Mateus 5,16, Jesus fala que ninguém acende uma candeia, uma vela, uma lanterna, algo que tenha luz para deixar escondido. Então, a luz, nós não temos como ficar escondidos. Da mesma forma, Jesus fala que não tem como esconder uma cidade construída no pico de uma montanha. Visualizem comigo. Esse sermão Jesus deu lá no monte. As pessoas estavam vivenciando o que Jesus estava falando. Imaginem só, eles lá, Jesus falando, não tem como esconder uma cidade construída no monte. E eles estavam no monte. E aí, imediatamente, eles viram que realmente não tinha quem está lá embaixo não vê-los. Não é? E Jesus ensinou na prática que nós iremos ser vistos. Nós somos luz. Vamos vivenciar nesse momento. Da mesma forma, acontece com a nossa vida quando a luz chega. Nós passamos a ser vistos. Porém, a nossa obediência à palavra, aos comandos e direcionamento do Senhor é que vai determinar se estamos refletindo Jesus mesmo. Porque quando nós estamos na posição que Jesus nos colocou, ou seja, cumprindo o nosso propósito, não tem como as pessoas não nos verem. Às vezes até nós nos chateamos, poxa, como é isso? Eu também não posso fazer nada, eu também não posso errar, eu também não posso falar nada, que já apontam um dedo para mim. Mas Jesus disse, não tem como uma luz ficar escondida. Então nós que precisamos cuidar da nossa vida e saber e entender que a posição que o Senhor nos colocou chama a atenção, porque precisa refletir Ele mesmo. Porque, primeiramente, Ele é a luz. Então, nós precisamos identificar o que é que está nos impedindo de cumprir o propósito. Porque, irmãos, se o motivo satisfaz a nossa carne ou a nossa alma, então não é para a gente estar dando valor e dando ouvidos. Porque nós vivemos pelo Espírito. Então, se eu estou deixando de cumprir o meu propósito, porque eu estou cheia de mimimi, porque eu estou cheia de dedos, porque não foi o pastor que me escolheu, porque eu não tenho nada a ver com esse povo, porque a minha casa já está todo mundo
convertido e já está bom, está errado. Porque, não, porque eu estou muito cansado, porque eu trabalho a semana toda. Está errado, porque está satisfazendo quem? O seu corpo, a sua alma, as suas emoções? Mas você realmente tem que viver pelas emoções? Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente não vai pedir as nossas emoções, não. Porque quando a gente precisa de um direcionamento lá, que ou vai ou racha, a gente não vai perguntar as nossas emoções, não. Peraí, deixa eu ver o que é que eu sinto. Não. Porque a gente aprendeu e a gente vive que a gente vai perguntar a quem? Ao Pai. Não é? E tem coisas que estão tão claras na Bíblia, mas a gente faz, não vou nada. Irmãos, nós só precisamos dar o primeiro passo. Porque, primeiramente, sentir o desejo, entender que nós precisamos ganhar esse mundo lá fora. E quando nós entendemos que nós damos o primeiro passo, que mesmo que esse primeiro passo seja errado, Deus vai lá e diz, olha, filha, o seu desejo está alinhado, mas não é por aí. Eu vou pegar você e vou lhe colocar por aqui. Porque por aqui que é o caminho certo. Não, a gente não pode ter medo de errar. Sabe por quê? Eu falo com relação a ir atrás de vidas. Não, eu vou ficar aqui, porque e se eu for falar com aquele irmão e aquele irmão não estiver nem precisando daquela palavra? E aquela pessoa lá do outro lado da rua, como é que eu vou evangelizar se eu não sei nem se ela está precisando daquela palavra? Irmãos, olhe para a palavra e para as ordenanças do Senhor. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Então Jesus disse, esse mundo não pode estar na escuridão não, porque a solução já tem. Esse mundo não pode estar sem sabor não, porque o sabor já existe. Mas só que nós precisamos ir, não é? E aí, será que nós estamos mesmo dispostos a agradar o coração de Deus? Não é? Tudo o que você precisa saber tudo o que você precisa para ser em Deus e para fazer o que Deus quer que você faça, já está dentro de você. Está dentro de nós em forma de semente. Nós que precisamos regar, nós que precisamos procurar saber como cuidar dessa semente, porque certamente essa semente ela germinará, ela frutificará, porque está aqui dentro de nós, a semente do nosso propósito. Porque cada um de nós temos uma missão. Eu não nasci à toa, vocês não nasceram à toa. Ninguém nasceu em vão, então por que a gente insiste em ficar sentado, esperando que um anjo venha, pegue na nossa mão e diga, vá embora, vá tirar esse povo dessa escuridão. Se Jesus ensina tanto como fazer, não é? Jesus ensina tanto como fazer. E porque às vezes a credibilidade, nós damos mais credibilidade aos nossos sentimentos do que às ordenanças do nosso Pai. Porque a gente tem tanta dificuldade de romper para cumprir o que Deus manda. Porque as outras coisas muitas vezes têm mais vez nas nossas vidas. A necessidade. Mas aí quando a coisa aperta, que o negócio tem que acontecer. Da manhã para a noite. Não, Senhor, o Senhor vai prover. Né? Mas quando Deus diz, não, vá, não se preocupe. Porque eu estou provendo, vá. Não, Senhor, mas eu tenho o dia todinho para trabalhar. Eu vou trabalhar. Mas aí se o negócio apertar, não, Senhor, o Senhor vai me ajudar. Então por que será que Deus é diferente? Não é, irmãos. Se você não sabe qual o seu propósito ainda, busque ao Senhor. Peça a Ele que seja claro, porque o Senhor é. Primeiro, irmãos, vou tomar água. Primeiro, irmãos, que o nosso propósito tem a ver com vidas. Não é você ficar famoso, não é você vir para o púlpito, não é nada disso, é vidas. São vidas.
Porque esse é o maior interesse de Deus. Nós não aceitamos Jesus? A vida não mudou completamente? Então, é isso que nós precisamos fazer com as pessoas lá fora. E aí, peça a Ele que seja claro, obedeça a voz dEle. Não é? Obedeça a palavra dEle. E não saiam daqui sem essa consciência de que nós temos algo para fazer aqui nessa terra.